E outra ali, mas não sou poeta. Eu também não, eu também não. Não, mas Eu um. andei vendo as coisas que você fez aí. Uma É? poesia que se movimenta, uma poesia que se modifica. Eu vi mudando a letra de lugar, cria outro significado ou complementa o significado primeiro. Sim, 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 sim. Pois, isso mas é engraçado, porque aquilo que tu também fazes também acaba por ser poesia visual, não é? Não achas? Velho, eu faço arte. Eu não sei definir muito bem, não. Faço desenhos e coloco mensagens que são coisas que eu preciso colocar. É o que eu estou vendo no mundo. Eu não sei como é Uhum. que eu classifico aquilo. Pensamentos, talvez. Talvez visão de mundo. É uma forma de desabafar, irmão, do que eu estava vendo, que eu comecei a fazer com 21 anos de idade. Aham, aham, aham. O que motivou foi a necessidade de falar. Eu estava vendo o mundo de um jeito diferente. Eu falava, E eu achas preciso que, dizer, preciso Eduardo, dizer. achas que de lá para cá a arte ainda tem a capacidade de falar com a alma humana? A arte é uma ferramenta, velho, de comunicação. A arte fala com a alma. Agora, o uso que se faz dela pode ser qualquer um. A Uhum, publicidade usa a arte para criar necessidades artificiais, valores falsos. É feito com arte. Fala com o sentimento das pessoas. Vai no uhum, emocional, uhum. no afetivo. A arte é isso, é falar com a alma. Falar com a Yeah. parte abstrata do ser. Eu falo com a parte abstrata do ser dizendo da minha inconformação com o mundo que eu vivo. Uhum, uhum, Pelo menos com esse estado que ele está agora, enquanto eu vivo, né? A gente pega a história e percebe que o mundo vem num caminho de muitos milênios em mutação permanente. uhum. A gente E- está eu- partindo eu- de um quadro. Vamos dizer assim, uma vida é um quadro. Eu pintei muitos quadros a óleo, sim, né? sim, 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 sim. Durante uns anos da minha vida. E eu fiz a comparação da vida com um quadro. Cada dia você dá uma pincelada. Você está fazendo o seu quadro. Você Uhum, só termina o seu quadro, você dá a última pincelada, você assina o quadro quando você morre. uhum, uhum. Você morre, você não pode mais fazer nada, o quadro está pronto. O silêncio total. Pá, eu acho que atualmente na sua sociedade dá mais importância eh, ao lado material, não esse aspecto abstrato e imaterial, não é? Mas acho que valoriza muito mais o aspecto material. Concordas com essa ideia ou não? A forma, claro, claro. Existe todo um aparato midiático, tecnológico para trazer as mentalidades para a superfície. O pensamento é programado para não se aprofundar. Uhum, Você uhum. não pode procurar as causas. Você vê até que mudaram o significado da palavra radical. Né? Radical significa ir à raiz, Ir à raiz. buscar, buscar as causas. Mas quando você escuta em qualquer ambiente, pelo menos aqui no Brasil, essa pessoa é muito radical. O entendimento é que essa pessoa é intolerante, é Uhum. agressiva, Aqui também, aqui também. raivosa, briguenta. Né? Ou seja, desqualificaram o significado da palavra radical. Extremista. Não interessa a esse sistema social que as pessoas se aprofundem o seu pensamento, busquem as causas, né, da miséria, da desigualdade, né, dos problemas do mundo. É preciso não buscar as causas. Então a gente é ocupado com futilidades. Ok, com entretenimento, com analfabetismo, ou seja, achas que a Entende? ignorância é algo que é induzido, é algo que é construído exatamente para não buscarmos essas causas profundas e radicais? É cuidadosamente construído, mano. É uma sabotagem à educação. A educação prepara para o mercado, não prepara o ser humano para se integrar em harmonia numa coletividade que busca, em última análise, harmonia social, harmonia Uhum, uhum. coletiva, uma sociedade sem abandonados. Eu acho que é óbvio esse objetivo da humanidade, só que ele permanece inconsciente. O trabalho desse exército de publicitários e marqueteiros é manter o povo distraído, aproveitar a instrução precária que recebe, aproveitar a desinformação produzida pelas redes de comunicação empresariais para induzir mentalidades, para criar objetivos de vida, valores, formas de relacionamento, hierarquias, né? Valores muitas vezes falsos, não? Falsos, sim, Ou artificiais, pelo menos. valores externos. O que nós temos de mais importante, mano, é abstrato. Se você não tem Espiritual. afeto, se você não tem amor, se você não tem confiança, se você não se relaciona bem,
você não tem paz, mano. Você pode estar no patamar de matéria que você tiver. Se você não tem amor, se você não tem afeto, você é um angustiado. Você é um sofredor. O objetivo principal, o que nós temos de mais importante, é a harmonia uns com os outros. Mas o trabalho da sociedade, o trabalho dessa estrutura social é impedir esse entendimento. E É fomentar plantar. talvez Você tem o que você merece. É preciso competir. O teu irmão é teu adversário. Quem chegar primeiro na comida, come. Quem não chegar, fica com fome. Entendeu? Então, essa mentalidade ela é criada. A gente tem muito mais paz quando vive em solidariedade. É visível, é perceptível. Quando a gente vive bem com os vizinhos, troca, se respeita, troca afeto, se auxilia mutuamente nas dificuldades, a gente vive muito mais em paz. Mas isso não dá lucro, mano. Exato. Rapaz, eu não tenho muito encanto assim. Eu não acho que a arte é uma coisa melhor do que qualquer outra profissão. É uma profissão como outra qualquer, que tem características próprias. Então, quando eu estava expondo na rua, vinha alguém e falava: Nossa, a arte purifica, a arte ilumina. Eu dizia: Não, qual arte? Depende da arte, depende do artista. Os artistas são um coletivo. Tem gente mau caráter, gente bom caráter, gente bem intencionada, gente com preocupações sociais, gente com preocupações egoístas. Né? O que a gente percebe é que a arte é uma área muito profunda na sociedade. Então, esse sistema de dominação de um punhado de poder de ricos sobre a sociedade não descuida da área da arte. Ela pega a área da arte e coopta, compra a consciência dos artistas, enriquece, cria fama e diz: isso aí é arte. A arte está na rua, a arte está em qualquer lugar, em qualquer canto tem artista. Essa casta de artistas midiáticos, famosos, riquíssimos, ela é criada exatamente para aprisionar a arte na superfície. É a arte da futilidade, é a arte da superficialidade. Esses artistas que são incensados pela mídia não questionam a honestidade da mídia, não questionam a injustiça da sociedade. É arte também. Não estou dizendo que não é arte, mas é arte usada com intenções de dominação. Okay. Enquanto a arte, essencialmente, ela é subversiva, ela é questionadora, por sua própria natureza. E por isso mesmo há uma preocupação especial com a arte e com a cultura. Porque são essencialmente libertárias. Velho. Não estou preocupado com o mercado de arte. Eu não estou preocupado em enquadrar a minha arte. Eu não estou preocupado com receber valor social para a minha arte. Eu quero fazer minha arte, vender, ela vai para as paredes, de gente simples. Eu vendo desde para o gari até para o médico, para a pessoa que está passando ali, que está tomando cerveja nos bares, para qualquer um, vendo arte para qualquer um. Durante 4 anos eu frequentei galeria, pintei quadros a óleo. E eu parei de frequentar a galeria, porque é desagradável. Eu não gostava de tratar com aquele público. Eu ganhava mais dinheiro, mas a minha vida era mais pobre em relações. Eu, na rua, eu ganho menos dinheiro, mas a minha vida fica mais rica, porque a variação de pessoas é muito maior. A pessoa que para na rua para ver arte, ela não tem preconceito contra a arte fora da galeria. As pessoas que veem a arte só reconhecem a arte quando a arte é reconhecida pela sociedade. Essas pessoas não me interessam. Elas são muito poucas também. Elas não precisam considerar a minha arte. Eu não exijo consideração para a minha arte. Quem tem que considerar a minha arte sou eu. E as pessoas que levam a minha arte. Né? Porque se eu tenho orgulho de mostrar, alguém há de gostar. Sacou? E se alguém vai pagar minhas contas. Saquei. Eu fico sempre com a ideia de que a arte que é apresentada nas galerias, nelas a moldura vale muito mais do que o conteúdo. Não sei se concordas com essa ideia. Depende do autor, mano. Se o cara tem um nome curioso no mercado, aí a assinatura dele vale muito mais. Agora eu vejo muitos quadros que a moldura é uma coisa impressionante. Aí eu vejo a cênica, isso está refletido na própria sociedade, em todas as áreas. Onde a roupa vale mais do que a pessoa. A apresentação é a primeira coisa que se considera na sociedade.
A forma, como você falou logo no começo, a forma é mais importante do que o conteúdo. Né? E o conteúdo ele tem que ser controlado para não se tornar perigoso. Uhum, uhum. E como é que há alguma alternativa para para a mudança, por exemplo? Há um termo que tu usas que eu acho que é bastante interessante, que é a bancocracia, ou seja, o poder dos bancos, não é, em dominar a sociedade. É, Achas que podíamos ter uma sociedade em que podíamos falar em poetocracia? Ou seja, em o uma sociedade mais humana, mais empática? quê? Será Eu acho que nós possível? caminhamos para isso. Né? Nós estamos caminhando para isso. Estamos chegando no ponto de descobrir que estamos numa bancocracia, porque a maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas não percebe. E o trabalho a mando dos bancos, que é feito pela mídia, é manter as pessoas assim, na Uhum, superfície, sem entender o que acontece. Mas nós estamos aí trabalhando, tem muitas exceções, tem muitos focos de contra-informação, tem muita gente inconformada esclarecendo, ainda exceções à regra. Mas há 40 e poucos anos atrás, eu dizia, somos exceções raríssimas, falando o que vemos da sociedade. Mas temos um poder de contaminação enorme. Em breve seremos exceções numerosas. uhum, Depois disso, passaremos à minoria. E quando chegarmos à minoria, acabou, mudou o mundo, acabou o domínio. uhum, Porque uhum, o prazer em viver, a satisfação com o seu trabalho, com a sua vida, o desapego, são comportamentos contaminantes, porque eles trazem visivelmente paz de espírito para a gente, trazem calma, tiram uma angústia que a sociedade impõe a gente. A preocupação com o que vai te acontecer, com doença, tem que ter plano de saúde, que um ladrão vai te roubar, você tem que superar o seu colega de trabalho para ganhar mais do que ele. Essa angústia adoece a vida, adoece as pessoas e estraga a nossa qualidade de vida. uhum, Então, uhum, quando você se comporta de uma maneira. Eu via isso no tempo dos hippies, eu cheguei a pegar o tempo dos hippies, né? E eu via que os caras não tinham nada, mas emanavam uma serenidade, uma paz. tranquilidade, sim, E sim, eu sim. falava, eu quero ser assim. Eu quero ter essa paz. E vi que o cara tinha aquela paz toda sem ter muita coisa. Ele só tinha o que ele podia carregar e mais nada. Uhum, E uhum. durante 2 anos eu vivi assim. Tudo que eu tinha estava na minha mochila. A família tinha rompido relações. Eu já estava me sentindo família com o mundo inteiro. Apontava o nariz e ia. Não tinha casa para morar, dormia em qualquer lugar, casa abandonada, construção, debaixo de marquise. Me É, acordava, seguia. Eu nunca tive tanta sensação de liberdade, isso tanta faz paz de lembrar espírito. desculpa, Eduardo, faz lembrar uma metáfora que tu tens sobre o pássaro na gaiola, não é? E que ele tem Sim, água, tem água, tem segurança, tem tudo, mas falta a liberdade. Está várias dentro da. qualidades de alpiste, várias. Tem um veterinário para cuidar da sua saúde, Uhum, tem um uhum, faxineiro que limpa a gaiola todo dia. As grades te protegem do gato, te protegem do gavião, te protegem dos predadores. Aqui você está seguro, você vai ter uma vida confortável. Só tem uma coisa, não pode voar. não pode Tem que voar. ficar dentro da gaiola. E a gente nasce para voar. Né? Quanto menos coisas a gente tem, mano, mais paz a gente consegue. Mais paz de espírito. É, O que é. acontece, velho, é que se planta um medo muito grande de você não ter nada. Me diziam quando eu larguei a faculdade, peguei minha mochila, falei, vou procurar um sentido para a vida. E estava realmente caindo na mendicância. O que vinha de gente falar comigo, cara, mas se você for preso, se você quebrar uma perna, eu dizia, olha, se eu quebrar uma perna, eu vou pensar nisso. Eu não vou pensar nisso estando com a minha perna inteira, senão eu não vou andar, estando com a perna inteira. Quando os problemas se apresentarem, eu vou pensar neles. As pessoas te colocam medo para te bloquear a caminhada, Uhum. porque tem o efeito medo, tem o efeito a discriminação social. Desde criança, velho, eu aprendi que comentar sobre pobreza e injustiça incomoda as pessoas que não são pobres. Me incomoda muito os que são pobres também. Você questionar por que isso existe, o Estado não tem obrigação de garantir alimentação para cada cidadão, não é uma obrigação constitucional. Se não cumpre, o Estado é um criminoso, está agindo criminosamente contra a sua população. Uhum, E, por uhum, outro lado, matar a fome das pessoas custa muito pouco. Diante do contexto das finanças mundiais,
Matar a fome de todo mundo no planeta custa muito pouco em termos de grana. Então a fome é mantida estrategicamente para se manter um domínio mental, um domínio espiritual, um domínio material, político, social, sobre tudo e todo mundo. E aí a gente vê punhados de podres de rico de lugares diferentes, usando estratégias para dominar os seus lugares. E às vezes eles entram em atrito entre si. E aí vem as guerras. Que a mídia trata de fabricar de tal maneira que a gente não percebe que é só domínio, poder e dinheiro entre gente podre de rica. Enquanto somos nós que fazemos até as balas, até os canhões, somos nós que fazemos os castelos, as estradas, tudo são os pobres que fazem, sem consciência de que estão sendo dominados por uma gente perversa, que se utiliza, que mantém e ataca qualquer iniciativa de busca de justiça social. Entendeu? Porque eu quero ver a atitude de um cara desse que bota a riqueza dele a serviço coletivo. Não estou falando de distribuir dinheiro, não, mas botar o dinheiro a serviço coletivo, que abre mão de privilégios excessivos. Sabe? Aí sim eu quero ver. Será que existe? Eu já falei com várias pessoas de classes até menores, mas universitários que querem esclarecer a população. Cara, é preciso se sentir igual. É preciso você respeitar as pessoas como igual. É preciso você ter isso no seu sentimento. Porque benevolência também é arrogância. A arrogância não é só agressiva e destrutiva, não. A arrogância é você chegar na pessoa que foi roubada nos seus direitos, que passou fome a vida inteira, que talvez não tenha dentes na boca, e sentir benevolência. Ela, não, eu vou cuidar de você. Sabe? E não se sentir constrangido com você mesmo e com a sua sociedade. De saber que aquela pessoa é uma pessoa igual a você, que foi completamente roubada nos seus direitos. E por isso se encontra naquela condição. Ela tinha o direito de estar como você está. Então você não é superior a ela. Você não é mais refinado do que ela. Você usufruiu de privilégios injustos, roubados da grande maioria. Essa consciência, mano, ela é mais difícil de alcançar. Você acha que esses banqueiros dominantes, eles iam descuidar da academia? Eles tratam de produzir sentimentos de superioridade, produzir privilégios acadêmicos. A elite do dinheiro, que são esses banqueiros e financistas, ela se escora em várias subelites. Tem a elite agrária, a elite industrial, a elite acadêmica, a elite jornalística dos meios de comunicação, né? A elite jurídica, a elite dos poetas também. São as subelites que sustentam a elite de cima. Sabe? É piramidal, como toda a sociedade. Sabe? Então, a elite acadêmica ela é uma fabricação estratégica para criar distância entre o conhecimento e a população. A linguagem acadêmica é como uma cerca de arame farpado para impedir o conhecimento de escapar para a massa da população, que precisa ser mantida na ignorância. Precisa ser mantida na desinformação. E a academia vai produzir aqueles que vão tomar conta, que vão comandar, que vão supervisionar, que vão direcionar, vão ser os chefes dos roubados nos seus direitos, até humanos. E é exatamente isso. É fácil entender por que a esquerda não consegue se comunicar com a massa. Eu tenho visto algumas pessoas com um pouco mais de luzes da dita esquerda. Eu não gosto muito de usar essa palavra, não, mas eu uso porque já está no. Está convencionado, está. Mas algumas pessoas com um pouco mais de luzes estão falando: esse governo precisa se apoiar na massa, precisa de apoio da massa, precisa se comunicar com a população. Tá, eu acho ótima essa percepção que as esquerdas dificilmente têm, porque eles querem recrutar, arrebanhar e comandar, tutelar a massa. Se faz o que eu digo porque eu sei, porque eu estudei. É um condicionamento, por isso que não funciona. Não funciona. É preciso servir a população de conhecimentos, dos conhecimentos que são direito, e contar com a sabedoria que ela desenvolve na superação de dificuldades que os acadêmicos não encaram.
superam dificuldades, sobrevivem criando uma sabedoria que a academia não ensina. Uhum. O acadêmico, se ele tiver um problema muito sério, pode crer que ele vai chamar os empregados para resolver. Tem sempre a mão de obra. Então, essa gente tem sabedoria muito além do saber para fazer uso coletivo desse conhecimento. Porque na academia você faz uso individual praticamente, ou de pequenos grupos. É o seu patrimônio pessoal dentro da academia, é o seu valor, é o seu saber. Você não tem por que distribuir. Você tem que acumular mais e mais para ter mais e mais valor. Esse é o conceito. Esses são os valores acadêmicos. E aí isso impede a gente de perceber que, na verdade, quem tem acesso ao conhecimento tem a obrigação moral, espiritual, de levar esse conhecimento para todo mundo. Para todo mundo. E deixar esse todo mundo resolver o que fazer. Parar com esse condicionamento de conduzir as massas. Vamos tratar de informar, de instruir, de passar as instruções, que é direito delas. Criar acessos, pressionar governos para abrir espaços de ensino para todos os níveis. Cada penitenciária tem que ser uma escola. Em todos os lugares tem que haver didática, nos hospitais públicos, nos centros culturais. Nem se fala nas escolas. As escolas é o princípio de tudo. Mas numa democracia, ela só pode ser feita com um povo bem instruído, bem alimentado, consciente de si, com autoestima, com senso crítico, bem informado, em condição de decidir o seu destino. E a sociedade tem uma estrutura meticulosamente formada para impedir que exista um povo assim em território nacional. Então, isso não é democracia, é uma farsa. O que manda é o dinheiro. O que manda é o poder econômico. E o resto é teatro de marionetes. O parlamento é um teatro de marionetes. Isso eu cheguei à conclusão em 89 e parei de votar. Falei, não vejo o direito do Estado me obrigar a participar de uma farsa. Isso é uma farsa. E de lá para cá eu vi muita coisa acontecendo, muita coisa vindo à tona. O povo hoje talvez esteja um passo além do que estava naquela época em termos de instrução e informação, mas ainda longe de estar em condições de constituir uma verdadeira democracia. Eu tendo a acreditar que a democracia só pode ser direta. E por consenso, não por maioria. Tem que priorizar o consenso. Não pode ter minorias insatisfeitas, entendeu? Porque experiência própria aqui no Brasil e na observação de vários países do mundo, aonde tem minorias insatisfeitas, existem agentes estrangeiros se infiltrando e favorecendo brigas e guerras e guerrilhas e sabotagens, armamentos, conflitos, para desestabilizar um país de olho sempre nas riquezas naturais desse país. Muitas vezes você não tem opção, velho. O sistema vem e te submete. Muitas vezes eu fui atacado pelo Estado, me levaram todo o meu material de trabalho, várias vezes. Não muitas, porque eu fiquei esperto, né? Eu tinha que sobreviver, tinha que sustentar minha família, eu não podia estar perdendo minhas coisas com frequência. Até porque era tudo feito à mão. Não era mercadoria que eu fosse buscar em algum lugar. Eu tinha que fazer tudo, né, na mão. Então, eu via no Estado um inimigo. Eu sobrevivia apesar do Estado, sabendo que eu era malquisto pelo Estado. As forças de segurança não me respeitavam. E para tomar minhas coisas não custava nada, eu tinha que estar ligado. Então, muitas vezes eu fui submetido pelo Estado. Mas assim, a mão armada, direta, nas minhas coisas. Eu não fui submetido mentalmente. Eu não fui submetido nos meus valores. Eu não fui submetido nos meus objetivos de vida, que a sociedade quis me impor. Quer ficar mais rico, quer ter mais dinheiro, quer ter mais patrimônio. E não me parece fazer sentido, mano, porque a vida acaba. E patrimônio a gente não leva para lugar nenhum. Sabe? É simples assim. Não faz sentido dar vida pelo patrimônio. Viver um inferno pelo patrimônio. Enganar, mentir, sujar a alma para poder ter patrimônio. É o que eu dizia para meu pai. Patrimônio, riqueza, conforto, estabilidade, consideração social é muito pouco para a querida vida. É preciso ter satisfação interna. É preciso estar de bem com a própria consciência. É preciso ter a aprovação da própria consciência. É preciso exercer sua vocação. É preciso viver a vida fazendo o que você mais gosta como seu trabalho.
Coisas que a sociedade não diz para mim, pelo contrário, me chamava de louco. Não é à toa que uma das primeiras frases que eu comecei a produzir nos meus trabalhos foi uma frase de um italiano chamado Carlo Dose. Eu sei qual é a frase. Os Loucos, loucos os abrem loucos caminhos que mais tarde são percorridos pelos pelos sábios. sábios. Essa, Eu essa é muito boa, muito boa. colocaria aspas nesses sábios. Muito boa. E esses sábios aí são os sábios reconhecidos pela sociedade. Loucos são os perseguidos. Né? Eu costumo dizer assim, os sábios convencionais, eles andam nas estradas asfaltadas, mas andam de cabeça erguida, enquanto que a maioria da população anda de cabeça baixa. Então ele enxerga, de vez em quando ele enxerga uma trilha. Falou, tem uma trilha aqui. Alguém abriu essa trilha. Foram os loucos. Aí o sábio vê o caminho que o louco abriu e vai lá e descobre uma cachoeira. E quando ele sai e anuncia, olha, tem uma cachoeira aqui. Oh, você é o sábio. Mas foi o louco que abriu o caminho. Eu costumo dizer que a discriminação é um elogio. Se a convencionalidade social me elogiasse, eu acho que eu ia ter que fazer um exame no meu comportamento para ver o que eu estou fazendo de errado. Uma sociedade perversa, injusta dessa, não tem condição de me aprovar, de me abraçar e me elogiar. Porque eu vou estar sempre denunciando. Vou estar sempre denunciando. Porque não segues os padrões, não é? Não segues o padrão, não segues o rebanho, não é? Exato, exato. E, além disso, perceber a estratégia de dominação que fabrica os rebanhos, que impõe os pastores, que cria os corredores estreitos e as direções determinadas para a frustração. Invariavelmente é para a frustração. Uma das primeiras pesquisas que eu fiz, vendendo artesanato de mesa em mesa, de bar em bar, quando você sai vendendo de mesa em mesa, velho, se você estiver atento, você pode fazer muitas pesquisas. E uma das primeiras que eu fiz foi abordar as pessoas mais velhas, pessoas que certamente não comprariam meu artesanato, pessoas de mais de 80 anos. Mas eu vi uma pessoa dessa lá numa mesa de um bar. Eu ia vendendo de mesa em mesa e me encaminhando para perto dela. Quando eu chegava junto dela, eu mostrava para ela, quer dar uma olhadinha? Eu sabia que ela não ia comprar nada, mas eu precisava só de uma chave de contato. Confrontar. Uma ligação. Quando ela ficou, eu falei, não compro nada disso, não. Posso fazer uma pergunta? A vida vale a pena? O que você acha da vida? Você gosta da vida que você viveu? Fazia perguntas. E trazia a pessoa a reflexões que certamente ela já tinha feito. A velhice tem essa característica, você fica mais lento, você não pode fazer as mesmas estripulias, então você é obrigado a refletir. Entendeu? Então essas reflexões passam e elas não encontram com quem falar. Aí, de repente, encontram um maluco que elas nunca viram, que puxa por essa informação. O que você acha da vida? E aí ficava ouvindo as respostas. E concluindo, as pessoas foram enganadas. Sabe? Um empresário riquíssimo, um primeiro que falou comigo, a sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida, e eu passei a minha vida inteira correndo atrás de mentira. Enganado. E só agora que eu sei que eu vou morrer, eu percebi que era tudo mentira. Pô, imagina o tamanho da frustração, parceiro. Nessa hora, eu estava na universidade, eu saí de junto desse cara, eu fui para a universidade e pedi desligamento. Eu falei, não vou mais. Eu não vou nem chegar na idade desse cara, eu vou morrer antes. Mas na idade dele eu não chego desse jeito aí, não. Vou botar minha vida em risco. E botei minha vida em risco, mas não achava que ia morrer antes dos 30. Passou os 30, passou os 40, passou os 50, passou os 60, estou aqui. Mas eu não abracei os valores da sociedade, eu não tive medo. Meu medo, velho, era de ter uma vida medíocre, uma vida sem significado. E chegar lá no fim da vida arrependido, achando que eu tinha que ter me arriscado. Esse foi o meu maior medo, cara. Foi maior do que a miséria. Não vou dizer que eu não tinha medo da miséria, da fome, da doença, da pancadaria da polícia, de ser morto. Eu tinha medo de tudo isso. Mas eu tinha muito mais medo de viver uma vida sem sentido. Eduardo, e com essa tua experiência, não é? Qual é, neste momento, o sentido da vida para ti? Velho, eu parei de pensar no sentido da vida, né? Mas eu percebo que a gente aprende a vida inteira, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo. Mesmo recusando o aprendizado, ele se impõe através das experiências, através da dor, do sofrimento. Quanto maior a sua recusa em aprender,
maior vai ser a dor, porque você tem que aprender. Então, a função da vida primeira, para mim, é aprender. Só que a primeira função da vida é aprender. E a segunda, velho, é participar de forma produtiva do coletivo, entendeu? Participar do seu coletivo trazendo algum benefício para o coletivo. Harmonizar as suas relações, pelo menos com os mais próximos, porque com a sociedade institucional é impossível harmonizar. Isso é engraçado. Isso vê-se, por exemplo, em algumas comunidades africanas, esse sentido comunitário, esse sentido coletivo que as pessoas têm, não é? Saber que juntos são mais fortes do que em conflito, do que uns contra os outros. Há esse sentido de pertença muito forte em África. Sim, sim. Tem um antropólogo brasileiro chamado Darcy Ribeiro, que ele andou aí fazendo universidade na Nigéria, foi expulso do Brasil durante muito tempo. E ele falava: a civilização ocidental teria muito a aprender com os povos que ela considera primitivos. Ora bem. No caso, ele falava dos indígenas brasileiros, porque é uma sociedade que não tem abandonados, é uma sociedade que não tem penitenciárias, Ora bem. né? É uma sociedade que não tem classes, ninguém manda em ninguém, tem harmonia. Então, os ocidentais tinham muito a aprender com os povos que eles consideram primitivos. Inferiores. O ritmo das comunicações está muito acelerado, sabe? As informações estão correndo. É claro que as elites estão poluindo todo esse ambiente informacional com mentiras para confundir, mas eu nunca vi tantos movimentos tão espalhados de tomada de consciência, embrionários ainda. Nada que vá fazer uma revolução no meu tempo de vida. Mas eu tomo como exemplo, tem uma favela no Rio de Janeiro chamada Acari, é um complexo de favelas, com a característica que não é morro, é plano, no oeste da cidade, na Baixada Fluminense. E eu ajudei a construir, a decorar um comitê cultural lá, que eles chamaram Comitê Cultural Revolucionário. E eu fiquei amigo da rapaziada e ia sempre lá. Eu morava no leste da cidade e ia para lá de bicicleta, 1h30 de bicicleta eu chegava lá. E participava de alguns eventos. Um dia eu cheguei lá, mano, e o centro cultural deles estava cheio de gente, mas os operadores, que eram artistas, rappers, grafiteiros, pintores, que eram coisa de uns 20 que cuidavam do comitê cultural. Tinha só um, calado, sentado na mesa, enquanto as pessoas estavam ali vendo revista, trocando ideias, jogando ping-pong, ouvindo música, era um centro cultural. E ele calado. Quando eu entrei pela porta, ele olhou para mim e falou: Edu, que legal que você chegou, meu irmão, senta aqui, cara, porra, os papos que eu fico escutando aqui, todo mundo muito teleguiado, todo mundo pensa como a mídia, é muita alienação, a favela é muito alienada, cara, como é que a gente faz para mudar esse negócio? Eu falei: velho, 10 anos atrás, eu entrava nas favelas, ou nas que eu morei, inclusive, eu não encontrava ninguém reclamando de alienação, cara. Hoje eu entro em qualquer favela aqui e sempre tem um grupinho reclamando de alienação. Um grupinho fazendo cultura, um grupinho fazendo teatro, é na Maré, é no Alemão, tudo quanto é lugar, em tudo quanto é favela. Tem um grupinho cultural fazendo contatos. Antes não tinha. O processo está caminhando. Mas ele não é como a gente quer. Eu, por mim, o mundo amanheceria justo amanhã, sem um faminto, sem um desabrigado. Ele tem o seu próprio ritmo, não é? Mas eu não posso ser ingênuo. As pessoas que eu percebi lá na minha juventude, que queriam muito ferrenhamente mudar o mundo, as poucas que eu encontrei na maturidade, tinham desistido. Isso nunca vai mudar. Como nunca vai mudar, velho? Você parte de uma intenção ingênua, que é você vai mudar o mundo. Você parte de uma intenção ingênua e chega numa conclusão precária. Como nunca vai mudar? Está tudo mudando, até os minerais estão em mutação química aí o tempo todo. Não tem nada que não esteja mudando. Está tudo permanentemente mudando. Só que não está mudando como o seu ego exige. Entendeu? No ritmo que. Não, eu quero ver o mundo justo, senão não vale a pena. Isso é egoísmo. Isso não é revolução. Isso não é solidariedade. Isso não é senso coletivo. Ou muda do jeito que eu quero, ou então nunca vai mudar. Chega a ser infantil, né? Então, eu sei que minha vida é um passo numa caminhada que eu não sei onde começou e eu não sei quando ou se vai terminar. Minha vida é um passo nessa caminhada. Eu sei disso. Então, eu não crio grandes expectativas.
A minha expectativa é a seguinte: eu quero que o meu passo seja dado na direção que eu escolha e não a sociedade me imponha, da maneira que eu sinta que devo fazer, de forma que, quando terminar o meu passo, eu vou sentir que eu dei um bom passo. Foi um bom passo. Eu quero comemorar minha vida quando eu morrer. Eu não quero lamentar. E esse é o sentido da vida, não é? Não deixarmos a lamentação, mas algo que dê significado não só a nós, mas também aos outros, não é? Depressão e revolta, velho, são dois sentimentos que levam você a atitudes inúteis e às vezes até destrutivas. Para nós e para os outros. Depressão e revolta. Quando você passa por um sofrimento qualquer na vida, mano, você tem uma oportunidade de aprendizado. Aí só você pode saber qual é. Entendeu? Toda vez que eu passei traição de amigo e essas coisas assim, eu parava, puxava pela memória. Em vez de eu querer vingança ou entrar em tristeza profunda, eu entrava em reflexão e puxava pela memória. Desde o momento que eu conheci o cara. O que passou na minha frente? Como é que eu podia ter percebido, cara, que esse cara era assim, que ele tinha esse caráter? E aí eu vou rememorando a minha relação com ele e vou percebendo vários pontos em que ele revelou o caráter que ele tinha para mim. E que na hora eu não estava atento. Eu não levei em conta. O cara estava me dando sinais. E eu caía na arrogância professoral de querer esclarecer. Não, você está enganado, não é assim. Ele estava me dando sinais de caráter. Estava me dizendo, não me ponha dentro da sua casa. E eu não enxerguei. Então, quando eu entrava no sofrimento e refletia, eu achava onde estava o meu erro. Porque do erro dele eu não posso cuidar, mano. O erro dele é problema dele. Ele cometeu comigo? Certamente já cometeu com outros. E ainda vai cometer com outros. Mas aí o caminho é dele. Ele está plantando, ele vai colher. Não vou ser eu quem vai levar o fruto amargo dele. Eu vou aprender com ele. Ele foi meu professor. E eu vou continuar me relacionando. Daqui a um tempo eu estou inaugurando uma outra relação, porque minha vida foi sempre assim, mano. Eu conhecendo gente nova e perdendo de vista pessoas. Eu sempre fui mutante no território nacional. Não, Sempre mudou tudo e todo mundo. Na próxima relação, você está me ouvindo, velho? Que aqui para mim eu travei. que também travou aqui. Mas está me ouvindo? Tá, agora Bom, sim, agora estou. aí na próxima relação, de repente, eu me dava conta de um olhar, de uma opinião, falando, já escolado pela experiência anterior. Falando, isso é sinal, isso é sinal. Também, e aí a traição começou a ficar mais rara na minha vida. Comecei, em vez de eu parar de receber gente que eu não conheço em casa, eu escolho melhor as pessoas que eu recebo em casa. Seletivo, ler os sinais. Exato, levar sempre em conta. Aprender, mano, com sofrimento. Porque ali, na hora que eu senti que fui roubado, eu posso sair atrás do cara. Eu posso achar o cara, tomar de volta o que é meu e quebrar ele na porrada. Mas eu não vou ter aprendido. Eu vou ter satisfeito meu ego, meu orgulho. Isso é uma infantilidade, mano. Qualquer um que me prejudicou na minha vida foi um professor, antes de tudo. E o mal só chegou em mim quando eu precisava passar por ele. Porque aqueles que quiseram me prejudicar e eu não tinha que passar por aquele prejuízo, tentaram e não conseguiram. Entendeu? Então, eu acho que quando acontece o mal na sua vida, velho, é algum recado que a vida está trazendo para você. Não cabe você sair atrás do culpado. Isso aí tem até no cristianismo. Jesus, numa certa altura da Bíblia, ele fala: é fundamental que venha o sofrimento, mas ai daquele que traz o sofrimento. Né? Isso aí, vários mestres passaram esse recado. Sabe? O que você tiver que produzir, que seja bom. É melhor para você. Para os outros. Sem dúvida, Eduardo. E em relação voltando um pouco à arte, à poesia, já sei que não, disseste que não eras poeta, não é? Mas para mim Sim. acho que és um poeta, sem dúvida, és um poeta. E até mais poeta que muitos poetas, não é? Porque acho que és autêntico, és genuíno naquilo que fazes, com simplicidade, com naturalidade. E se alguém quisesse comprar a tua arte, onde é que poderia encontrar? Eu tenho um blog, observar e absorver.blogspot.com. Nele tem um link. Eu acho que no celular você não vai nesse link, que é venda de ver o trampo,
Aí Pronto. tem outro blog embaixo com o link que você clica e abre todos os desenhos. É, observar e absorver ponto venda de trabalhos ponto blogspot.com. É esse link que está no o observar e absorver ponto blogspot.com. Eu Sim. escrevo nele desde 2009, se não me engano. Ok. Textos de prosa, reflexões, É, e crónicas. artigos também de outras pessoas, documentários que eu acho interessantes. Eu botei um documentário de Thomas Sankara, você conhece, de Burkina Sim, Faso? sim, 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 sim. Então, eu botei um documentário sobre ele lá, porque o cara é magistral. Inclusive, Uhum. eu uso muito a frase dele com relação às forças de segurança. Falou, um militar sem consciência social é um criminoso em potencial. Eu acho que a gente vê isso no dia a dia. Sim, sem dúvida. Ali tem também a viagem que eu fiz no Rio Doce, quando caiu a barreira da mineradora, empesteou 850 quilômetros de rio limpo, mano, e tornou aquilo lá Um um rio de lamaçal. veneno. Um rio de veneno. Tem câncer lá hoje. Ninguém vai lá estudar. Eu passei lá 2 anos depois, a quantidade de câncer que tinha na área era impressionante. Tinha que se fazer uma pesquisa nesse sentido lá. Está no blog também. A história do Hugo Chávez também, quando ele morreu, fiz um baita artigo sobre ele, com vários documentários, com foto de escola dele, a história dele desde a infância. Essas pessoas que a mídia amaldiçoa e que existem pelo bem da humanidade e são transformados em demônios de chifre e rabo para o imaginário popular. Mas são pessoas admiráveis, como Fidel Castro, por exemplo. Né? Eu acredito que no futuro Cuba vai ser vista, vai ser estudada pelos historiadores como um farol na escuridão dos nossos tempos. Tanto pela sociedade que conseguiu manter ali, apesar de todos os ataques, quanto pela solidariedade internacional com Angola, Moçambique, os países africanos, que eles mandavam guerrilheiros, mandaram professores, sobretudo professores e médicos. Né? Eu acho exemplar. E é natural a difamação. Muita gente, você vai falar de Cuba, você vê a fisionomia se encher de ódio. Pessoas comuns ouvem falar de Cuba e têm ódio. Por quê? Foi um ódio construído artificialmente dentro delas, aproveitando a desinstrução e a desinformação. E essa desinformação é o controle empresarial das informações. Se abrir mais mídias populares, vai ser possível se contrapor a essa mídia do dinheiro, essa mídia de elite, essa Poder mídia que econômico. joga sempre a favor dos ricos e contra os pobres, mas com muita sedução, com muita sedução. São profissionais de alto nível, tanto na atuação como no jornalismo, como na psicologia do inconsciente, na antropologia, da sociologia. É o que eu digo, mano, é o mercado de consciências. Os caras são muito bons na profissão deles, eles se deixam convencer de que são feras, são superiores, merecem aquela fortuna que eles ganham para induzir o povo ao que quer que seja, em nome do poder do mundo, que é do dinheiro mesmo. São pessoas desumanizadas pela fortuna, para manter o mundo como é, para manter a perversidade no mundo. Só que agora isso está se percebendo, como nunca. E eu acho que é o caminho, é cada vez mais luzes acendendo sobre essa realidade. Se você olha para a massa da população, nem parece. Mas se você trabalha nesse sentido, você percebe que tem muita gente trabalhando nesse sentido espalhado por aí. É só Então, funcionar através das gerações, velho. Tratar sobretudo com os mais novos e perceber que entre os mais novos, os adolescentes, os jovens, as crianças, estão vindo pessoas diferentes, que não se comportam como as crianças do meu tempo, do seu contra tempo. a consciência, contra. Com outras questões, que não aceitam a coisa tão facilmente. Sabe, no meu tempo, o que meu pai dizia era lei. Eu não tinha nada que contestar, aquela era a verdade. Senão, Não, opa, tumba. hoje não. Hoje você vê a mãe fazer o vídeo da criança que está se recusando a comer carne. É A verdade. criança nem sabe falar direito. Fala, não, mãe, os bichos, eu não quero comer os bichos. De onde veio isso? A mãe come carne. A mãe põe carne no prato dela e ela simplesmente se recusa. Eu acho que são reforços que estão chegando para esse período de transição que o planeta está passando. Todas essas dificuldades que a África sofre, porque o mundo, velho, é como as pessoas. A maioria das sociedades é altamente racista. A África não é à toa
que é o continente que sofre mais dificuldades, que é mais violentado, que é mais desprezado. Só 11% da população africana recebeu a vacina de Covid, mano. Eu acho que pelas dificuldades que tem, é daí que vai brotar os maiores exemplos de resistência e superação. É aí que vai surgir a maior capacidade de superação. Daí que vão sair os direcionamentos de comportamento para um mundo se tornar mais coletivo, mais humano, no processo de tomada de consciência de que nós somos uma família planetária e que a gente precisa se harmonizar para poder começar a contactar outras famílias planetárias, que evidentemente existem por aí, por esse espaço imenso, cheio de sóis. Cada estrelinha dessa é um sol. A maioria com muito mais planetas do que o nosso Sol aqui. Né? É de se supor que é tudo habitado, mano. Mas a gente precisa chegar numa harmonia interna para entrar em contato com as outras civilizações. Tem um camarada aqui que a gente estava relatando como se fosse verdade. E pode até ser, mas que um amigo dele conversa com extraterrestres e tal. E estava conversando com um desses, que é orelhudo, com pescocinho fininho, sabe essas figurinhas que a gente vê desenhada por aí? E tentando convencer o cara a aparecer para o público em geral. Não, você tem que aparecer para as pessoas saberem que os outros planetas são habitados e tal. Aí o cara dá uma risadinha, o extraterrestre, dá uma risadinha, fala, cara, você tá louco, você não sabe o que está falando, cara. Vocês ainda se discriminam pelo tom da cor da pele. Okay. Se eu aparecer, velho, você não imagina o que vão fazer comigo. Eu não posso aparecer ainda não. Vocês vão ter que evoluir mais um pouquinho. Depois a gente conversa. Não, mas é engraçado, não é? Enfim, é curioso. Há uma espécie de racismo económico. Eu não sei, parece que o tom da pele, essas qualidades externas que nós temos, parece que perante o poder económico que o indivíduo tem, parece que ficam esbatidos. Não é? Sim. Vem um negro pobre, aí sim é capaz de sofrer racismo com força, estás a ver? Se vem um mesmo negro, mas com poder económico, um estatuto diferente, parece que esse racismo fica esbatido, não é? Parece que diminui, aparentemente. Mas também é fácil, porque são poucos, né? São muito poucos. Queria ver se fossem muitos, se ia ser a mesma coisa. Sabe? São elites que servem elites, são elites locais nos países africanos que servem às elites do dinheiro. Foi o que eu falei, velho. As elites do dinheiro estão acima de tudo. E elas se alicerçam em outras elites. Okay. Cada país tem sua elite dominante, uma minoriazinha que é enriquecida para atrair seu povo. E entregar as riquezas ao saque internacional, para os grandes banqueiros, para os grandes magnatas. Por enquanto, euro-estadunidense. Eu espero que não passem a ser chineses e russos na sequência. A gente está apostando nesse lado, né? Eles estão vindo e parecem ser, se não melhores, menos ruins do que os anglo-saxônicos que acabaram parindo os estadunidenses, né? A ideologia é muito parecida, por isso que eles são unidos. Eu contaminei o mais que eu pude a vida inteira, viu? Eu tenho milhares de brochinhos e peças e brincos e tal, com coisas escritas, né? Abaixo as fronteiras, por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco, né? Informado pela mídia, desinformado é. São sementes de reflexão. E a arte tem esse poder, não é? A arte tem esse poder, não é? Sim, sim. E no sentido, quanto maior é a tua visibilidade, maior é a tua responsabilidade social também, noto isso. Sim, acho que sim. passas isso muito através da tua arte. Isso aí foi a última coisa que me chegou, velho. Porque eu não me sinto pessoalmente nada importante, eu me sinto a mesma coisa que eu sempre fui. Criou-se uma visão sobre mim, porque minha cara aparece demais. Porque tem vários canais aí que pegam cortes meus e ganham dinheiro com isso. E eu falo coisas que são evidentes. São evidentes, mas as pessoas estão tão entorpecidas pelo massacre informacional, midiático, publicitário, que elas veem e não acreditam no que estão vendo. Aí, quando vê eu falando, para. E se choca. Caraca, é isso mesmo. Porque sabe, mano. A maioria sabe, mas tem medo de tomar conhecimento e botar em prática. Porque, como dizia o Gandhi, é uma frase que eu usava do Gandhi: saber e não fazer ainda não é saber.
Boa, 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 boa. Muita gente sabe, mas não faz. Por medo, por pressão, porque vai perder isso, vai perder aquilo, vai ser mal visto, vai ser discriminado. E aí se submete e segue no caminho da frustração. Eu não julgo ninguém, mano, mas eu vejo que o cara está no caminho da frustração. Lá na frente, ele vai ter vergonha de si mesmo como um covarde. Seria melhor ter se arriscado. Porque no final das contas vai morrer, mano, de qualquer jeito. Daqui ninguém sai vivo. Vamos tratar de viver do jeito que a gente quer e não do jeito que a gente é pressionado. Se a gente é pressionado e cobram da gente certas posturas, é óbvio que elas não são boas para nós, porque senão nós as adotaríamos espontaneamente. Mas na adolescência a gente reluta. Por que o adolescente tem o estigma de problemático? É porque ele está passando pelo processo de enquadramento, ele está na intersecção entre a infância intuitiva e a maturidade racional. E o que apresentam para ele como sociedade, ele recusa. Não, não quero isso. E os mais velhos ficam, você não tem opção. Você não tem opção. Você pode escolher entre essas aqui, ó, mas é dentro dessas, senão você vai estar mal, você vai passar fome, você vai ser abandonado, você vai ser discriminado, você vai ser perseguido. As ameaças. As ameaças. Medo. Para que o medo te paralise. Para que o medo ajude você a ser enquadrado numa sociedade injusta, perversa, desumana e mentirosa. E isso começa logo na raiz, não é? Começa logo de cedo, desde a infância, não? Uhum. No útero materno, velho. Se a mãe vê novela e assiste aos jornais da televisão, já está poluindo a própria criança lá dentro dela. Faz sentido, faz sentido. Na mídia devia ter programas proibidos para grávidas, velho. Que é para não contagiarem. Não contagiar, não afetar o emocional, entendeu? Para a pessoa ser gestada saudavelmente, sem ânsia, sem angústia, sem medo. Para a pessoa se formar, é uma sementinha, velho. Vai crescendo até virar uma pessoa e sair. E olha só o mundo que já espera a criatura. Seria preciso cuidar melhor da gravidez, mano. Isso. Bom, mas o medo também pode ser um ingrediente positivo, não é? Um ingrediente para a arte, por exemplo, para a criação, para a criatividade. Podemos usar o medo como algo que nos ajuda na inspiração. Não, o medo é muito bom, velho, quando ele te dá prudência. Quando ele te dá prudência, ele é bom. Mas ele é ruim quando ele te acovarda. Entendeu? Tudo pode ser bom ou ruim. O medo pode te chamar atenção para um perigo que você não viu antes. Sim. Aqui na área que eu moro tem cobra, tem araraca, tem aranhas enormes, entendeu? Então, eu entrar no mato, eu entro com medo, velho, porque o medo me faz ficar mais atento. Prudente, mais vivo. Mais cuidado. É uma questão de sobrevivência. Então, aí o medo é bom, é positivo, é necessário, inclusive. Agora, quando você olha para a sociedade, não gosta do que está vendo, mas você caminha na direção dela para fazer o que ela diz, tudo dentro de você dizendo que aquilo está ruim, mas tudo fora de você dizendo que é ali que você tem que ir. Se você vai por medo, mano, você está programando a sua frustração. E mais tarde vai ter vergonha. Porque você vai perceber que se acovardou. Abdicou da liberdade, abdicou da... Eu imagino, cara, o velhinho na última, pensando que seria melhor ter morrido mais cedo, para não chegar frustrado nesse tempo de vida que eu tenho. Seria melhor ter morrido mais cedo. Devia ter me arriscado mais. Há uma música assim, acho que é dos... Epitáfio. Grande música, grande som. Muito, muito bonita essa música. Muito bom. Devia dar mais do que pensar, porque ela é uma reflexão exatamente para esse período. A reflexão de um cara pré-morte. Devia ter feito mais isso, devia ter amado mais. E é interessante a tua coragem, não é? De romperes com essas grilhetas, romperes com essas algemas sociais. Eu digo que foi medo. Foi medo da frustração final. Um medo muito maior do que todos os outros medos. Eu não senti coragem em nenhum momento. Achas que foi uma escolha tua ou foi uma... Ou aconteceu? Foi acontecendo? Mano, eu não tinha escolha. Era me atirar ou me frustrar. Eu estava vendo. Eu já estava sentindo frustração no caminho que eu estava. Se eu continuasse caminhando ali, eu ia me frustrar cada vez mais.
Como você disse, eu estudei direito. Eu não estudei direito, eu frequentei uma faculdade de direito, o que é muito diferente. Uhum. O que eu menos fiz foi estudar direito. Eu fui ver um julgamento, mano, e vi que é um jogo. É um jogo de interesses. E na área jurídica, não tem busca de justiça, tem busca de interesses. Eu não quero fazer parte disso. Eu não tenho vocação para isso. Tem os que são vocacionados e que vão buscando justiça, mas eles gostam de falar aquela língua, eu não gosto. Eles gostam de ler aqueles textos, eu não gosto. Eles gostam de vestir aquelas roupas, daquela solenidade dos tribunais, eu detesto. Eu gosto de simplicidade, a coisa é do olho no olho, direto. Então, não é trabalho para mim. Assim como o militarismo não foi, eu fui militar também. Sim. Mas não nasci para isso, não tenho dom para isso. E os argumentos, quando eu dizia que não tenho dom para isso, os argumentos eram os mesmos. Aqui você tem garantias, aqui tem uma procuradoria, aqui você tem moral social, você tem porte de arma, você não vai ter problema com polícia, você é uma autoridade, você tem escola particular para seus filhos, você tem um plano de saúde próprio. Para quê? Para violar minha consciência? Estou dizendo que o mercado de consciência paga bem? Só que quando eu morrer, mano, o que eu vou levar é minha consciência, não é patrimônio, não é honraria social, não é aposentadoria. Eu vou levar minha consciência, então eu quero estar bem com ela. E não tem como eu vender minha consciência. Tenho até medo. Quando eu percebi que eu não podia mudar o mundo, velho, eu falei, eu vou mudar a minha vida. Não posso mudar o mundo? Eu vou mudar a minha vida. E olha o que aconteceu. A minha vida está servindo para o coletivo. Sim. Eu não tinha essa pretensão. Eu não tinha essa intenção. Foi acontecendo, foi. Foi acontecendo. Eu queria satisfação. Eu, com 19 anos, falei, exijo ter satisfação na minha vida. Exijo, é uma exigência. Eu não tenho como não aceitar uma vida sem satisfação. Pelo menos comigo mesmo. Satisfação com a sociedade é impossível. Mas eu tenho que ter satisfação com a minha vida. E isso transformou o meu mundo. Mudou todo o mundo que eu vivia. Mudou meu ângulo de visão. Mudou os meus valores. Mudou minha concepção. Mudou minha forma de me relacionar com as pessoas. Mudou tudo, mano. E no final das contas, é mudar o seu mundo que muda o mundo. Bom, então escrever essa. Se você quer mudar o mundo e mudar o seu mundo primeiro, você vai se iludir, não vai mudar o mundo. Isso são os revolucionários. O problema dos revolucionários de esquerda, velho, eles têm um ego muito grande, sabe? Muito grande. Então você chega para o cara para dizer que ele precisa de humildade, ele nem concebe isso, mano. Ele nem concebe isso. Ele não sabe servir, ele sabe se servir. Se servir. Ele não enxerga a realidade como ela é. Eduardo, mas isso é que às vezes me deixa confuso. É tu reparares que de um lado como do outro, tu vês comportamentos muito idênticos. Como se fosse alternativa. Eu vejo condicionamentos, cara. Por isso que eu falo da revolução interna. Quando eu falo para o revolucionário desse assim, cara, você não fez a revolução interna. Ele diz que isso é bobagem. E, no entanto, ele está se referindo a si e a sua forma de pensar como de esquerda. O que é esquerda? É um parlamento francês, um país colonial dos mais cruéis. Ele não está percebendo que ele está com a mentalidade dele colonizada. Ele não está entre esquerda e direita. Ele está entre humanismo e empresarismo. É o ser humano no patamar de maior importância da sociedade ou o interesse econômico no patamar de maior importância da sociedade, que é o que é agora. E é isso que a gente quer mudar. Você fala o campo da esquerda, tem um monte de gente preconceituosa, colonizada, egocêntrica, egoísta, que está convencida pela própria sociedade de que tem uma superioridade porque fez academia. E só aceita o papel de liderança, nunca de servidor. Se você não tem humildade, você não é revolucionário. Para começo de conversa. Eu acho que a humildade é uma característica revolucionária. Ao contrário, a arrogância é altamente estimulada porque ela afasta as pessoas. Então, a estratégia é alimentar a vaidade, a arrogância, o egoísmo. A mídia faz isso, a publicidade faz isso, o marketing faz isso, o massacre da comunicação faz isso, a internet faz isso. Está sempre chamando para o consumo, para a comparação, para a competição. Quem tem mais é melhor. Então, as pessoas vão ainda
porque as forças que arrastam nesse caminho são muito fortes, são muito enraizadas na sociedade. Só que elas passavam invisíveis, e agora já tem um monte de gente denunciando, um monte de luzes acendendo. E a gente só tem que seguir acendendo luzes, mano. A partir das nossas próprias, a gente vai acendendo luzes pelo caminho da sociedade. Onde a gente vai passando, vai acendendo luzes. Pessoas vão acendendo luzes, porque é o tipo da luz que contamina. Você chega com o seu farol aceso, encosta em alguém, olham juntos para o mesmo lugar, a pessoa acende as luzes também. E ela vai para o canto dela e você vai para o seu, e cada um vai iluminando o seu caminho, e encostando em outros que vão também acendendo suas luzes. Esse é o trabalho. A gente não pode querer muito mais do que isso, não. Muito bom. Deixa-me cá ver a última questão, uma questão difícil para ti. Vai me embolar aí, rapaz. Não. Olha, fala-se muito no fim da arte, não é? Acreditas nisso? Que algum dia a arte terá fim? Faz sentido? Uma vez que já se fala nisso há tantos anos, não é? E a arte não acabou até hoje, acho que nem vai acabar. O que é que achas disso? A sensibilidade vai ter fim, mano? A sensibilidade vai ter fim? Olha lá para os pré-históricos, para os caras das cavernas. Você não acha que até hoje a sensibilidade está num caminho de desenvolvimento e apuração? A arte é sensibilidade pura, a arte é comunicação, a arte é sentimento. A arte é alma, velho. É abstrato, é visão, é pensamento, é desejo, é valor. A arte é tudo que é abstrato junto. A arte é alma. Sim. Não tem como. A arte Não, mas como falamos muito da inteligência artificial... O que você acha que tem por trás dos robôs, mano? Quem é que liga e desliga os robôs? Não é gente? Então é Sem gente. dúvida. Sem dúvida. Você pode criar máquinas, claro, mas máquinas enferrujam. Né? Máquinas quebram, queimam. Precisa de ter uma pessoa para consertar. Por trás. Tem que ter manutenção. Né? Tem que ter alguém pensando em como superar certos erros, que os erros são cometidos. Corrigindo. Eu acho que é uma ficção científica, né? De que o mundo vai ser dominado pelas máquinas. Eu não consigo ver máquina com desejo, porque precisa de alma para ter desejo. E para dominar, precisa desejar dominar. Qual o sentido de dominar? Qual o sentido para uma máquina? Não tem, não existe. Isso é ficção, isso está fora da realidade. Agora, como o mundo é forjado de uma forma centralizadíssima no poder econômico, de um punhado, todas as tecnologias, em primeiro lugar, são utilizadas e dominadas por essas pequenas elites, para seu uso, para o seu benefício, para manter o controle sobre o mundo. Muitas teorias da conspiração foram construídas por esse punhado conspirador, que está aí de verdade nos bancos. E muitas teorias da conspiração para que, quando surge uma denúncia verdadeira, ela se perca no oceano de denúncias de teorias da conspiração. E já cria logo um desqualificativo para quem não quer acreditar. Isso é teoria da conspiração. É um termo já fabricado para desqualificar as denúncias verdadeiras. Desde que os bancos começaram a ser denunciados como conspiradores do mundo por um cara russo, que eu não estou lembrando o nome dele, que escreveu um livro chamado Clube de Bilderberg. Foi a primeira vez que foi descoberta a reunião dos grandes banqueiros mundiais. Foi num hotel nos Alpes Suíços, num lugar chamado Bilderberg. Hotel de Bilderberg. Eu não sei se é uma cidade, não sei se é um sobrenome. Então foi o primeiro encontro. Todo ano eles se encontram em alguns lugares. Agora eles estão fazendo um encontro cênico, porque foram descobertos, né? Eles fazem um encontro de Davos. Mas os bastidores é que tem as reuniões verdadeiras. Sabe? Aí reúnem os donos da mídia, os empresários das armas, né? Os governantes dos países mais poderosos, mais cheios de armas atômicas, né? Para compor aonde vai estourar as novas guerras. Né? É um grupo de conspiradores mesmo, que está vindo à tona, que está aparecendo. E que eu evito focalizar muito nisso para não estimular a revolta contra. Sim. Ok.
Não é preciso se revoltar contra eles, basta parar de se comportar como eles nos Como condicionam. eles. Ok. Basta descartar os valores que a sociedade nos injeta desde Impinge. criança, Ok. sabe? A índole competitiva, sabe? O Gandhi cantava essa pedra, velho, na década de 30. Não é preciso destruir o opressor, basta parar de colaborar com ele. Uhum. Aí você tem que explicar para a pessoa como é que você colabora. Você pega um revolucionário de esquerda. Se você conseguir fazer essa ideia entrar nele, é difícil, porque ele só aceita a ideia de quem leu mais do que ele. Mas se você conseguir fazer ele entender, sabe, focalizar, a primeira coisa que você tem que fazer, meu parceiro, é a revolução dentro de você, deixar de ser colonizado, é perceber dentro de você os condicionamentos da sociedade, tirar dentro de você esse sentimento que a academia te induziu de superioridade sobre o povo. Você precisa lembrar, mano, que seu pé está calçado, com um sapato que foi pobre que costurou, a sua roupa foi costurada por pobre. Você come frequentemente, não é todas as refeições do dia. Pobre que plantou, pobre que colheu, pobre que carregou, pobre que botou na tua frente. Se não foi pobre que preparou. Então você É, precisa é, de respeito, cara. Para de sentir superioridade. Passa a sentir responsabilidade, porque você teve acesso a direitos de todos que foram negados para a maioria. Então, isso não te faz melhor do que ninguém. Isso... é isso que eu digo, é isso que eu penso, Eduardo. Esse sentimento de superioridade. Aí também eu vou apelar para as exceções, sabe? Porque tem exceções em todos os grupos, né? Sim. Então, Felizmente. eu conto sempre com as exceções, porque a regra geral é medíocre. Sim, não dá para generalizar, sem dúvida. Claro. A regra geral mantém o mundo como é. Entendeu? São as exceções que vão modificando o mundo. São perseguidas, são malditas, são difamadas, são presas, sofrem consequências, mas acabam prevalecendo, porque contaminam, porque tem sinceridade, tem boa intenção, tem solidariedade, tem uma visão mais profunda. Entendeu? Então, eu conto sempre com as exceções. Assim como também quando você está na favela, no meio do mundo de analfabeto, você encontra exceções, velho, que têm um senso crítico com relação ao mundo. Sim. Sabe? Claro. São exceções dali também. E como exceções são sempre preciosas, porque esses que leem muito e que têm uma humildade, conseguem manter, eu conheço várias exceções acadêmicas. Esses aí, eles têm uma função importantíssima no esclarecimento dos outros acadêmicos que só vão dar ouvidos a ele, e não a mim. Entendeu? Então ele é como um militar de exceção, um militar mais sensível, que preza pela justiça, que não é violento, ao contrário. Esse cara é importante lá dentro das forças militares, porque ele é o ouvido. Lá eu não sou ouvido, mas ele é, então ele é importante. É uma exceção. Ele acaba Concordo. sendo contaminante, acaba localizando outras exceções por sintonia. Outros militares As luzes, vamos. acabam fazendo grupos, velho. Eu lembro quando eu estava na escola militar, tinha o grupo dos caras que gostavam de jogar, tinha o grupo dos caras que gostavam de beber, tinha o grupo dos caras que gostavam de mulher, de sair para mulher, tinha o grupo dos caras que gostavam de briga, saíam para brigar, tinha o grupo dos religiosos, entendeu? Então, as pessoas se sintonizam por sua frequência. Então, as exceções costumam encontrar exceções. E aí se formam pequenos grupos. E aí sim são embriões da revolução humana, desde que se harmonizem como grupos e funcionem dentro do coletivo. E isso está acontecendo em todos os lugares. Passo a passo, mas está. Passo a passo, geração a geração. Passo a Bom, passo, Eduardo, agora. passo a passo, vida a vida. Escreve essa, tens de escrever essa, pá. Faz aí uma arte. Sim, vou fazer, Não, cara. olha, Eduardo, olha, quero-te agradecer. Agradecer a tua disponibilidade, a tua mensagem também. Este encontro demorou, não é? Tivemos muitos Sim, planos, eu tinha também os meus compromissos, mas finalmente estamos cá, conseguimos juntar os fusos horários, Brasil-Portugal. ainda bem. Queria só agora é mesmo a última para acabar. O que é para ti a poesia? Esta é para acabar. Para mim, velho, a poesia é o uso das palavras para modificar a alma das pessoas.
Você vê poesia em outras coisas que não nas palavras, mas para mim, Oh, a poesia sem dúvida. ela é a arte das palavras. Eu tenho a arte dos sons, eu tenho a arte visual das cores, eu tenho a arte das formas, a arte da reflexão, né? A arte das palavras. Aqui no Brasil tem uma região chamada Nordeste, que tem é a região mais sacrificada daqui, é a África brasileira. Ali você vê brotar uma poesia intensa, profunda, humana, cheia de sensibilidade, cheia de sentimento e solidariedade, entre os mais excluídos, nas condições mais agrestes, de deserto. Você já ouviu falar de Patativa do Assaré? Não. Não. Patativa do Assaré não. foi um genial, velho. Genial. Ele dizia que a obrigação dele era fazer poesia. Que ele começou a viver de poesia, que ele ia nos lugares recitar poesia em aniversário, em casamento, em solenidade. Ele passou a ser pago, começou a fazer literatura de cordel e viveu a vida inteira fazendo poesia. Então ele falava assim: como eu vivo de poesia, eu tenho a obrigação de fazer poesia. Eu não posso me recusar a fazer uma poesia. E um dia ele saiu de casa para comprar um remédio para a mulher dele. E ele estava indo na farmácia, a mulher dele estava com dor de cabeça, alguma coisa que ele tinha que ir correndo na farmácia. Ele ia passando na praça e alguém gritou: ô Patativa, fala uma poesia aí para gente. E aí ele começou, eu não vou saber dizer a poesia que ele disse, mas ele, na poesia, ele falou que ele sabia que tinha obrigação de fazer poesia, mas que a mulher dele estava com muita dor em casa, que ele tinha que ir na farmácia buscar um remédio, e por isso ele não ia fazer uma poesia. Ele falou isso em poesia. E fez poesia. Okay. Diz assim, repente. O Nordeste tem muito tipo da poesia que é o repente. O cara inventa na hora. Inclusive, nós aqui chamamos... Também temos, como é que se chama aqui? É o improviso, no fundo é o improviso. Há muito no hip-hop. Improviso, sim. Então, quando eu vejo os poetas do Nordeste, velho, eu falo, eu não tenho direito de dizer que eu sou poeta. Eu, para fazer uma poesia, eu fico ali elaborando, trocando sílaba, medindo as palavras, encontrando significados, mas para dizer o que eu quero, entendeu? Eu acho que tem uma função. Eu não quero só deleitar, entendeu? Eu não quero só estar me expandindo, não. Eu quero causar alguma coisa. Instruir. Causar uma reflexão, trazer um assunto, tocar um ponto em que as pessoas não tocam muito, mas que é importante, trazer uma visão sobre algum acontecimento. Eu quero que tenha alguma utilidade. Entendeu? Eu não quero alimentar minha vaidade. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a vaidade. A vaidade bloqueia as nossas capacidades de compreensão, sabe, de aceitação, de tolerância. E é importante a gente ter essas coisas, mano, para poder enxergar coisas que, de repente, à primeira vista, a gente não vê. Se você reage com arrogância, você não vai ter outra oportunidade. Mas se você mantém a humildade, você não gosta, mas respeita, considera, daqui a pouco você está entendendo o porquê. Daqui a pouco você está percebendo as causas, vendo raízes naquilo ali que, de primeira mão, você não gostou. Mas você conteve o seu impulso. Isso é uma coisa que a arrogância dificulta. Parte para cima, entendeu? E acaba atropelando os fatos e perdendo aprendizados, perdendo produtividade, velho, em sentimento, em compreensão, em harmonia. Sim, senhora, agora sim. Tá bem. Eu acho que a África precisa ser mais vista, mano. Sacou? Porque são coisas que a civilização perdeu no seu desenvolvimento. Tem essa é a oportunidade de resgatar muito da humanidade que foi perdido no processo da industrialização e da concentração de riqueza. Sem dúvida. São esses povos aí. É isso, irmão. Isso aqui não acaba, não. Senão não acaba. Toda. Tá bom, Eduardo. Numa outra a gente conversa de novo, mano. Numa outra a gente conversa de novo. Tá, sim. Tranquilo. Obrigadão, Eduardo. Massa, velho. Obrigado a você. Um grande abraço, velho. Fica bem.